Bom, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a terceira live que a gente está fazendo numa sequência de 4, então a penúltima. A ideia de fazer essa sequência de lives começou lá no primeiro semestre, quando a gente recebeu o Christian Dunker como comunidade para ouvi-lo um pouco sobre as questões psicológicas e a pandemia, né, as questões emocionais e a pandemia. Foi uma experiência muito frutífera, muito interessante. E dali surgiu a ideia da gente fazer recortes do tema da pandemia para a realidade dos diversos ciclos que a gente tem na escola. Então, na volta das férias, cada ciclo está tendo a oportunidade de pensar esse contexto dentro da sua faixa etária. E hoje chegou o dia da educação infantil. Para conversar sobre esse assunto, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Marisa Ferreira. A Marisa é psicóloga e doutora em educação, professora no curso de pedagogia e na especialização em educação e desenvolvimento na primeira infância no Instituto Vera Cruz. Atua na formação de professores e gestores, currículo e avaliação da qualidade na educação infantil. A conversa que a gente vai ter hoje com a Marisa tem como pano de fundo a importância do brincar e o papel da escola nesse momento de pandemia. Esse tema veio a partir da escuta de famílias e educadores durante esse processo de pandemia, para nos ajudar a refletir enquanto comunidade. Que papel é esse? Que brincar é esse? Que escola é essa? Como administrar tudo isso nesse momento? Então, a gente convidou a Marisa para nos ajudar com essas reflexões tão pertinentes para esse momento. Então, Marisa, seja muito bem-vinda. Comunidade do Rainha é sua. Opa, que bom. Já me sinto parte. Boa noite, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu fico realmente lisonjeada de vocês terem pensado em mim para estar aqui nessa conversa. Eu venho trabalhando com educação infantil e com formação de professores já há um bom tempo, né? A gente não precisa dizer quanto. E, de repente, uma pandemia, né? E um monte de coisa que a gente assim já tinha certeza que a gente já sabia, que a gente já fazia assim de olho fechado, com o pé na costa, a gente fala assim: uau, faço o quê agora, né? Faço o quê com tudo isso, né? Então, assim, antes de mais nada, é um pouco desse lugar que eu vim aqui conversar com vocês, né? Eu acho que de 3 meses para cá, todo mundo se viu numa condição de e agora, né? O que a gente faz? Como é que a gente age? Para onde que a gente vai? Eu estava, antes de entrar aqui na conversa com vocês, eu estava assistindo um noticiário, esperando da hora de entrar aqui, e o diretor do Instituto Butantan falando de vacina, e aí a gente fica naquela coisa, tá, mas é para quando? Quando que a gente vai conseguir voltar, né, de certa forma, à vida? Pelo menos parecido com o que a gente tinha, né? Enfim, mas é um monte de questão que se coloca. Então, quando me veio o convite para fazer um pouco essa conversa com vocês, e aí falar de uma parte dessa conversa toda da educação infantil, que é o brincar, né? Eu falei, pode ser uma boa, pode ser legal conversar com pais, professoras, professores, né, de uma comunidade que tem um projeto pedagógico que é reconhecidamente no campo da educação infantil, né, um projeto pedagógico bastante avançado, né, e que
que tem um currículo tão sustentado nos dois eixos que, desde as diretrizes curriculares de educação infantil, que são de 2009, e agora, em 2017, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, se reforça que os eixos do currículo na educação infantil são as interações e a brincadeira, né? E então, e isso se recoloca mesmo nesse momento de pandemia, né? Então, eu organizei, gente, porque eu queria que sobrasse, eu não quero me perder na minha fala, porque eu quero que sobre tempo para a gente conversar, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma apresentação que eu não quero que dê áreas de formalidade de forma alguma, tá? Eu não sou nada formal, eu espero que a gente tenha a possibilidade em algum momento de se conhecer presencialmente, vocês vão ver que o que eu gosto mesmo é de conversar, né? Mas eu fiz uma apresentaçãozinha com alguns slides para eu trazer algumas reflexões que têm me ocorrido na conversa com professores, com coordenadores pedagógicos, com famílias e com crianças, né? Porque eu acho que mais que nunca, no momento desse, a gente precisa abrir os ouvidos, os olhos para escutar as crianças, né? Para perceber o que elas estão vivendo, o que está acontecendo, né? Então, eu fiz uma apresentaçãozinha que eu vou compartilhar aqui com vocês, para eu não me perder, porque eu quero que sobre pelo menos uns 30 minutos, 40, para a gente conversar, tá? Vamos lá. Vocês enxergam? Só faz assim com a cabeça que eu já sei, tá? Então, tá bom. Eu chamei essa apresentação de Por Relações Cuidadosas na Educação Infantil, Experiências e Aprendizagens. Esse nome cuidado sempre foi um nome bastante caro para a educação infantil, né? A gente tem no currículo de educação infantil um eixo importante, que é a ideia do cuidar de si, do cuidar do outro, do cuidar do ambiente, né? E hoje, mais que nunca, num contexto de pandemia, num contexto em que a gente, notadamente, todo dia se depara com a questão da morte, com a questão da saúde, com a questão da doença, a gente está falando desse cuidado, né? Mas eu vou tentar aqui construir com vocês uma ideia de que é um cuidado que passa por garantir também por garantir boas experiências para as crianças e também aprendizagens. Mas quais aprendizagens? É um pouco nesse sentido que eu queria discutir com vocês. Então, eu organizei um pouquinho essas reflexões que eu fiz aqui para hoje a partir de 4 pontos. Um deles é um princípio que eu vou retomar aqui. Já desde que a educação infantil é educação infantil, a gente tem uma ideia, né, a respeito de um papel na educação infantil que, logicamente, na história foi se modificando, mas que sempre esteve muito próximo na discussão de uma relação com as famílias, tá? Este é um princípio, a educação infantil enquanto esse espaço e tempo de encontros, né, com as crianças, né, e, por decorrência, com as suas famílias, né? Então, esse é o princípio. Os outros 3 pontos são perguntas, que aí eu queria efetivamente conversar com vocês, né? Um primeiro ponto é, com a pandemia, uma presença na ausência. O que fazer em tempos de suspensão dos encontros? Essa é a primeira pergunta que eu vou trazer aqui. Um outro ponto é assim, o que e como as crianças aprendem? E aí eu vou tentar trabalhar, isso para mim é muito caro no meu trabalho, eu trabalho com isso, eu uso inclusive uma metodologia de pesquisa que é analisar interações das crianças, para que a gente possa enxergar melhor como as crianças aprendem e como elas vão se desenvolvendo. E aí eu vou trazer aqui
duas ou três situações de crianças para a gente pensar um pouco nessas aprendizagens. Por fim, que experiências que a gente pode favorecer para as crianças em um tempo de incertezas e medos. Porque a gente vai concordar que a gente está vivendo um tempo de bastante incerteza e de medo, né? Bom, então, vamos lá. Um primeiro ponto que eu falei que era um princípio para a educação infantil é a ideia de parceria família-escola. Eu trago aqui um provérbio africano que vocês já devem ter escutado alguém falar, né? E que fala o seguinte: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E é aqui que mora o segredo de uma boa educação infantil, né? A parceria que se estabelece na educação infantil com as famílias, ela é uma parceria de complementaridade. Se a gente conseguir realizar isso de uma forma interessante, o que não quer dizer que não haja discordâncias e conflitos, tá? Porque em qualquer relação há, né? A questão é como a gente tenta administrar, gerenciar, superar os conflitos, né? Mas é uma relação de complementaridade e não de substituição. Por que eu estou trazendo isso? Durante muito tempo na história da educação infantil, pesou muito o paradigma da substituição. Se eu disser aqui para vocês uma coisa, por exemplo, se eu digo assim, uma frase que é super conhecida: ah, a creche é um mal necessário. Bom, quando eu estou falando que a creche é um mal necessário, eu estou dizendo o seguinte: o bom seria se a criança ficasse em outro lugar, provavelmente a família, né? Mas, já que a família não pode ficar, já que os pais vão sair para trabalhar, na verdade, geralmente as mães, né? Já que esta mãe resolveu que não vai criar o filho dela, bota-se na creche. Essa é uma ideia de que uma relação que se pauta na substituição. Já que não tem, vamos então de creche. Não é isso o que a gente entende por educação infantil. O que a gente entende por educação infantil é que ela é parceira da família na educação das crianças. Tá? E isso significa que cada contexto desse de vida das crianças tem experiências de aprendizagem singulares. O que as crianças aprendem na família, elas não aprenderão na educação infantil. Isso é fato. O que elas aprendem na educação infantil, elas não aprenderão na família. Ah, mas, por exemplo, se a gente pensar as crianças na situação de alimentação, elas aprendem como comer na família e elas aprendem como comer na escola. Isso mesmo. São dois comeres diferentes. Em casa, quando a gente quer, tem família que se reúne para comer, tem família que cada um come numa hora, tem família que vai para frente da televisão, tem o outro que bota o tablet na frente da criança, tem o outro que cozinha junto, tem o outro que pede o aplicativo. Cada um, cada um. Quando eu estou falando de alimentação, de práticas de alimentação na escola, de educação infantil, eu estou falando de alimentação num contexto coletivo. É um encontro das crianças com seus amigos, com seus colegas, em uma situação coletiva, organizada para atender o coletivo, né? E ali se dá a prática de alimentação. Ah, mas aí tem interseções. Claro, tem interseções. Tudo na vida tem interseções. A gente também, a gente se desenvolve pessoal e profissionalmente. Coisas do nosso desenvolvimento pessoal impactam o nosso desenvolvimento profissional e vice-versa, né? Bom, eu estou chamando a atenção disso só para a gente daqui a pouco ir pensando coisas que hoje estão se colocando para a gente, né? Porque mais que nunca nesta situação de pandemia, família e escola se encontraram e tiveram que se encontrar, né? Bom, então eu já falei um pouco disso, eu tenho ali uma situação da família que é uma situação do âmbito privado que a criança vive, né? E uma participação em um ambiente coletivo que dá para aquela criança uma determinada condição de novos vínculos sociais.
E aí eu vou chamar atenção para uma coisa. Vínculos sociais que são contínuos e se tornam familiares. Familiares no sentido do conhecimento da criança, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas e, por exemplo, se eu levar meu filho para brincar na praça, todo dia, ou no parque, ele encontra com os primos, etc, etc. Ainda assim, a condição de educação infantil, enquanto um ambiente permanente, coletivo, possibilita para aquelas crianças a construção de vínculos familiares cotidianos, tá? E por familiares aqui, eu não estou dizendo que é o mesmo vínculo da família, mas familiares de ser conhecido pela criança. Então, as crianças constroem suas relações de amizade, os seus rituais de brincadeira, né? Que elas vão, enfim, fazer parte ali das aprendizagens dela, né? Bom, e aí a pandemia, né? E de repente foi muito abrupto, porque num dia a gente estava escutando falar de um certo vírus, de um coronavírus, da Covid-19, e de repente fecha, não dá para continuar. E não teve tempo para planejamento, né? E aí, para as crianças, é muito louco tudo isso. A escola some. Some. Cadê? Não vou mais? Por que eu não vou para a escola? Porque tem um vírus. Nossa, mas por que você não vai? Porque você pode pegar. Porque não sei o que, não sei o que. Porque a escola está fechada. Né? E aí, gente, começa aqui a se colocar um papel de alguém, né? Lógico, a família já estava preocupada, porque de repente teve que se fechar em si. Os pais que puderam e que puderam ficar em home office, ficaram em home office. Aqueles profissionais da saúde começaram a sair numa condição de tensão e de ansiedade, lógico, que pauta essas relações e essa situação toda, né? E as crianças ficaram, mas não vai mais para a escola, eu não tenho mais escola, e os meus amigos, e o que é que está acontecendo? E aí tem um movimento do que eu diria, do que eu consegui observar, que foi uma grande preocupação que se colocou nos profissionais da educação, né? Que é, como é que eu me faço? O que a gente faz agora? Porque a gente não vai poder fazer educação infantil à distância. Isso não se sustenta de forma alguma, né? Porque as experiências de aprendizagem que acontecem na educação infantil, eu acabei de falar um pouco sobre elas. Precisa de uma corporeidade que a criança pequena necessita. É diferente, por exemplo, eu com as minhas alunas, por exemplo, da graduação de pedagogia. Olha que já foi difícil. Foi difícil, né? Fazer a transposição para uma mídia. Mas e aí faz o que na educação infantil? Então, de repente, a escola precisou se fazer presente na ausência. Né? Esse foi o grande desafio que se colocou para a educação infantil no Brasil e no mundo. Porque nós não estamos mais falando só de uma condição do Brasil, nós estamos falando de uma pandemia, de uma situação que está sendo vivida planetariamente. Né? Então, aí a gente recupera o que está naquele princípio que eu coloquei inicialmente. O que é, então, que é o papel da educação infantil neste momento? Então, primeiro eu me faço presente na ausência. Eu furo o distanciamento social. Eu tento hoje, quer dizer, eu, no lugar de educação infantil, de profissionais da educação infantil, de instituições de educação, eu tento tento criar brechas nesse distanciamento social e me aproximar das crianças e dizer, nós continuamos a existir. A gente continua a existir. Seus colegas continuam a existir, seus professores continuam a existir. Né? Esse é um primeiro movimento, é um primeiro jeito de me fazer presente e dizer, a gente continua, calma, a gente continua. Né? Isso pedindo calma, estando todo mundo nervoso, né? Porque os professores ficaram bem angustiados com toda a situação que tiveram que viver, que estão vivendo. Né? E aí tem aí
uma ideia de que é preciso fortalecer vínculos. E aquilo que a gente vai dizer que é um senso de pertença, um senso de comunidade, né? De repente, escola e família precisaram se encontrar. Se estava difícil se aproximar, se estava difícil chegar e ter, de alguma maneira, alguma forma de aproximação e de diálogo, chegou. Logicamente, não é tudo, especialmente numa situação de crise, não é que a coisa está resolvida, não está dada. É negociação constante, né? É diálogo, é conversa, né? Agora a gente já precisa começar a conversar como é que a gente faz com o segundo semestre. Por quê? Mesmo sem saber quando a gente vai poder voltar às atividades presenciais, a gente precisa se manter sustentando esse vínculo, sustentando essa aproximação, furando o distanciamento, fortalecendo esse sentimento de comunidade. A prioridade é o cuidado com as relações humanas. Acima de tudo, nós estamos vivendo uma situação de vida e morte. Nesse momento, o que nos prioriza, o que nós temos de prioridade é o cuidado com o outro, é o cuidado de si, é o cuidado com o outro e o cuidado com esta ecologia, não no sentido só do cuidado ecológico, mas um cuidado no sentido mais integrado, né, da nossa vida no mundo, né? E o mundo inclui-se aí a questão da natureza, com certeza. Aliás, essa pandemia mostra para a gente, cada vez mais, a gente precisa pensar isso com seriedade. Eu acho que eu voltei aqui, espera só um pouco. Bom, então, aí a gente de repente se pega, né? Então, como que as crianças... Então, o que a gente vai fazer, então, né? O que a gente vai fazer? Os pais começam a se perguntar o que é que eu faço com tudo isso. A pergunta que não quer calar, e aí, o que vai acontecer? Né? Como é que fica o que já vinha sendo construído em termos de aprendizagens com as crianças? Né? As escolas começam a se perguntar também, mas então, o que faz sentido numa relação estabelecida de forma remota? Como é que a gente faz isso acontecer? Eu trago aqui, aí eu vou fazer uma pequena digressão para a gente olhar a criança, que é sempre o meu movimento que eu faço. Vamos então olhar agora a criança, tá? Então, eu parto da ideia de que o desenvolvimento da criança, na verdade o desenvolvimento humano, mas aqui eu estou falando especificamente do desenvolvimento da criança, se dá conforme ela brinca, conforme ela imagina, fantasia, deseja, observa, desenha, imita, experimenta, narra, questiona, né? É isso que vai fazer com que a criança se desenvolva e aprenda. E, por fim, né, se desenvolve nas interações, nas práticas sociais cotidianas, né? Quando eu dei o exemplo lá da situação de alimentação, na educação infantil, essa é uma situação extremamente rica em aprendizagem, extremamente rica em aprendizagem, em todos os sentidos, da relação social que ali se estabelece, da necessidade que eu tenho de partilhar um ambiente coletivo com o outro, até a perspectiva que eu tenho do cuidado que eu preciso ter comigo para que eu mantenha bem a minha saúde, enfim, e por aí vai. Fora depois as decorrências de projetos que envolvem a questão da alimentação e que aí vai estudar diversas coisas relativas à nutrição, enfim, e culinária, e culinária envolve transformação de alimento e de materiais, etc, etc. Essa definição de desenvolvimento infantil é o que sustenta a definição daquilo que inicialmente eu tinha falado. Os eixos do trabalho na educação infantil são as interações e a brincadeira. Aí sempre vem aquela pergunta que é assim, mas assim, tipo, ela vai passar o tempo brincando na educação infantil? Aí eu falei assim, se passasse. Só que vamos olhar a brincadeira para a gente poder ver o que a criança constrói e o que é que a gente está dizendo que é o brincar, enquanto atividade, e aí eu trouxe, esse é o único momento teoria que eu trouxe nessa conversa, tá? Tem um autor que chama Vygotsky,
alguém que seja da área de educação ou da psicologia, que esteja aqui participando, provavelmente já vai ter ouvido falar dele, né? E Vygotsky vai dizer o seguinte: a brincadeira é a atividade principal da criança. Ele diz principal, não predominante. Ele, inclusive, vai dizer: a criança não passa a maior parte do seu tempo brincando. Ela faz muitas outras atividades do dia a dia, que são atividades cotidianas, que não são da ordem do brincar. Mas ele vai dizer que na brincadeira, a criança cria uma zona de desenvolvimento iminente, ou seja, que ainda está por, né? Ela está sempre acima da sua média de idade, acima do seu comportamento cotidiano. Daqui a pouco isso vai ficar claro. É como se a criança estivesse numa altura equivalente a uma cabeça acima da sua própria altura. É muito interessante a figura aqui, chega a ser meio breguinha, mas ele está querendo só chamar a atenção para o tanto que a brincadeira impulsiona o desenvolvimento da criança. Ela, em forma condensada, tem em si, como na mágica de uma lente de aumento, todas as tendências do desenvolvimento. Ela parece tentar dar um salto acima do seu comportamento comum. Muito bem. E aí eu trago uma primeira leva de imagens com crianças bem pequenas, tá? Do que é uma situação que de cotidiano passa a ser brincadeira. Veja, eu tenho o cotidiano da criança que é cuidada. Aqui no espaço da creche, uma creche que se chama Creche Carochinha, da USP de Ribeirão Preto. No final eu dou todas as referências das imagens que eu usei aqui, tudo imagem autorizada ou então imagem da internet, se eu tiver selecionado para trazer alguma ideia. A criança é cuidada e traz essa atividade cotidiana para a sua brincadeira. Agora, vocês imaginem o salto que é no desenvolvimento e todo o trabalho mental que a criança tem que fazer para conseguir construir esta cena de jogo imaginário, jogo simbólico, que ela precisa fazer agora com a boneca. Quero que vocês pensem naquele bebezinho de meses, 1 aninho de idade, que não consegue se descolar do objeto. Essa aqui já é capaz de trazer mentalmente a cena de cuidado e construir com a sua boneca. Tá? Aqui tem, como diz o Vygotsky, todo um trabalho mental como uma certa lente, né, de aumento aquilo que se projeta em termos do desenvolvimento da criança, porque tem desenvolvimento de pensamento, tem desenvolvimento de linguagem, tem uso de um gesto que não é um gesto de repetição, como é muitas vezes o gesto do bebê. Você chega na frente do bebê, você bate palma, o bebê te copia. Neste caso aqui, esta criança traz para si uma imagem mental e coloca no seu gesto um significado que não está na frente dela, não está colado. Tá? Então, isso é desenvolvimento, isso é aprendizagem. Aqui, só para ilustrar, um jogo simbólico com uma criança que é um pouco mais velha, numa situação fora de escola, para a gente ver como as crianças vão no seu cotidiano. Foi a minha imagem que circulou bastante na internet, por isso que eu me sinto à vontade também para trazer aqui para vocês. Então tá, eu vou trazer aqui, vou tentar ser mais rápida, a gente pensa, sempre ensaia de um jeito e acaba se delongando, mas vou tentar aí nos próximos 8 minutinhos tentar concluir. Eu vou ler com vocês, e acho que o slide vai me ajudar a fazer um pouco isso, uma situação real que aconteceu, que foi capturada por uma professora que chama Patrícia Corsino, da UFRJ. Crianças de 5 anos se preparando para um passeio ao Jardim Botânico. Tá? Ai, só um pouquinho, gente. Aqui está na minha frente aqui uma coisa que eu preciso ler para vocês. Antes das crianças entrarem no ônibus, o que eu queria que a gente olhasse aqui? Os recursos que as crianças vão colocando em jogo, tanto recursos que a gente chama de mediadores externos à criança, livro, desenho, material de desenho, etc., etc., tá? Como recursos internos, e aí já desenvolvidos e internalizados pelas crianças, linguagem, a atividade de desenhar, etc., tá? Já dei de bandeja, mais ou menos, mas é a pressa, um pouco de abrir para conversar com vocês.
Antes das crianças entrarem no ônibus que as levaria ao Jardim Botânico, algumas delas faziam seus programas pessoais e combinavam o que fariam no passeio. Neste momento, 2 meninos de 5 anos conversavam. Olha, será que vamos encontrar formigas? Claro que vamos, respondeu o outro menino. E acho que a gente vai encontrar aquelas que são grandes e que têm a cabeça vermelha. Formiga que tem a cabeça vermelha? Perguntou o menino que iniciou a conversa com um grande ar de espanto. É sim, formiga de cabeça vermelha, igual aquelas que a gente viu naquele livro de insetos. Mas a formiga é toda vermelha, não é só a cabeça que é vermelha. O corpo todo dela é vermelho, até a bunda e as patinhas. Então a gente pode levar o livro para lá e brincar de encontrar formigas. Depois a gente pode colocar tudo no vidro e soltar tudo em cima de todo mundo. Podemos jogar nas meninas. Boa ideia. Vamos jogar nas meninas porque elas vão ficar chorando, igual a umas princesas. Olha aí que belezinha, como o gênero já vai se construindo desde criança, né? Igual umas princesas, falou o menino, dançando e fazendo gestos que ele julgava femininos com o objetivo de imitar as garotas. E a gente pode usar essa minha lanterna que eu ganhei na revista. Aí vai ficar mais claro o mato e dá para achar melhor as formigas. Vocês devem estar pensando assim, né? Nossa, meu filho, minha filha fazem isso todo dia. É isso mesmo, né? Como ainda havia bastante tempo livre até que o ônibus de passeio saísse da escola, um dos meninos envolvidos na conversa teve a ideia de desenhar a formiga que iriam procurar no Jardim Botânico. Acho que falta muito para a gente sair. Vou perguntar se posso ficar desenhando. Eu quero ir com você e vou desenhar a gente com a minha lanterna na cabeça. E enquanto desenhava, o menino falava sobre o seu desenho. Olha aqui o que é que o menino vai elaborando no próprio momento do desenho. Essa é a formigona vermelhona. Ninguém é mais forte que ela. E é ela que manda nas outras formigas. As outras têm que seguir ela, senão elas se perdem e levam a comida para outro lugar. Esse aqui é o formigueiro dela, onde ficam todas as comidas do mundo. E ela tem uma coroa, porque ela é a rainha de todas as formigas. Um minuto, gente. Desculpa. O outro... Eita. Vanessa, você não quer continuar a ler enquanto eu me recupero? O outro menino também colocou-se a desenhar, mas fez poucos comentários durante seu desenho. Esse aqui é você, e agora eu vou desenhar eu. A gente está com a lanterna para procurar as formigas. Quando os meninos acabaram de desenhar, surgiu então a ideia de procurar o livro do qual estavam falando para poder levá-lo ao Jardim Botânico. Daí a professora disse que aquela seria um dia só para passear e brincar, e que por isso não levariam livros para o passeio. Os meninos ficaram um bom tempo insistindo, mas a professora se manteve firme e não deixou levarem o livro. Os dois aparentaram ficar bastante tristes, mas um deles logo mudou de ideia e foi brincar. Já o outro permaneceu reclamando que queria levar o livro para poder procurar suas formigas e, estando sozinho, sentado no pátio, falou: "Puxa, mas eu ia brincar de procurar formigas, que droga! Eu precisava do livro para poder encontrar as formigas e eu ia brincar com isso." Obrigada, Vanessa. Vamos ver se agora eu me recupero aqui do... Bom, e aqui está o desenho dos meninos, né? Da formigona, rainha, né? Vermelha, a lanterna, o livro, né? E eu queria trazer para vocês a ideia de que o que o aprender das crianças envolve, né? Envolve, antes de tudo, curiosidade, né? Então, as crianças estavam ali, vejam que o mediador de partida para a história das crianças foi o livro. O livro, na verdade, é mais uma revista, aquelas revistas de divulgação científica que tem insetos, etc., que as crianças adoram, né?
E são bons portadores de textos que estão em casa, que as crianças têm em casa e tem na escola também, né? Envolve investigação, né? E investigação não só científica. Neste caso, até tem um pezinho na ciência, né? Porque eles estão olhando formiga, estão olhando... Mas envolve investigação, inclusive, sobre a língua, né? Quando as crianças começam a perguntar assim, escuta, mas essa letra que tem aqui na caixa de pasta de dente é a mesma letra que inicia o nome da fulaninha, que é a minha amiga lá da escola. É verdade isso? Oh, quer pergunta mais investigativa, né? Assim, curiosa, né? De tentar estabelecer relações, né? Com o que está no mundo e com o que ela conhece, né? A articulação das linguagens, vocês viram ali que tem linguagem escrita, porque eles partem de um livro, né? Tem imagem, tem oralidade, porque tem muita conversa das crianças, né? Tem construção de jogo simbólico, na medida em que o desenho, a criança... É interessante porque naquele ato de desenhar ali, aquele menino desenha e inventa uma brincadeira. Quer dizer, ele inventa uma história, né? Gente, pensa naquela criança lá, o bebê, que estava coladinho com o objeto. A outra que eu mostrei na foto, que conseguia fazer um jogo simbólico, uma cena bastante curtinha, que é o de limpar o nariz da boneca. E agora, esse aqui, ao desenhar, cria uma narrativa. Isso é linguagem, desenvolvimento de linguagem e pensamento. Puro, puro. Né? Então, Marisa, e onde que está a brincadeira? Em todos os lugares, atravessando essa situação. É uma situação cotidiana que a criança vai incrementando com pequenos espaços de criação e de brincadeira, né? Então, na infância, o que a gente chama de experiência e aprendizagem, eles convergem, né? Não dá para a gente pensar em uma experiência efetivamente significativa se não houve uma aprendizagem a respeito dela, né? Os adultos e algumas metodologias tendem a separar aprender e brincar. Por exemplo, se a gente olhar o que a professora falou, né? Deixa para isso aí para depois, que hoje é dia de passeio. E os meninos estavam querendo, para a professora, o fato deles estarem querendo um livro, provavelmente eles queriam alguma coisa relacionada a aprender, ensinar, coisa do tipo, e ainda não estava na hora. E para o menino, o livro estava completamente conectado com o brincar, né? O brincar dele ia ser procurar formiga, categorizar, classificar, enfim, fazer tudo que eles queriam fazer. E aí eu já digo, sim, é possível enriquecer a brincadeira das crianças. Certamente. Algumas pesquisas na área, inclusive, mostram que quando a criança traz no jogo simbólico, que é essa brincadeira de criação imaginária, só situações do cotidiano, ela está precisando de um pouco mais de arte para alçar um pouco mais de voos mais altos nas suas brincadeiras simbólicas. E isso supõe desenvolvimento de narrativa, do pensamento, da consciência de si, do outro, dos papéis que eles precisam negociar na brincadeira. Estou terminando, viu, meninas, para a gente abrir aqui para a conversa. Bom, por fim, a última pergunta que eu fiz, né? Que experiências podemos favorecer para as crianças nesse tempo de incertezas e de medos, né? Tem algumas coisas, logicamente, que a gente sabe que ficaram, de certa forma, vamos dizer que foram colocadas entre parênteses em termos de aprendizagens. Mas eu não me conformo muito quando dizem assim, as crianças perderam nas aprendizagens. Porque, veja, a gente está vivendo uma experiência que é uma experiência única na vida. De certa forma, traumática, né? Mas uma experiência única. E eu tenho escutado um pouco das vozes das crianças, o que elas têm dito
a respeito desses tempos. Eu trouxe aqui só algumas frases que, logicamente, não são transcrições diretas, porque eu, às vezes, escuto de alguém contando, eu vou e anoto, né? Então, veja só que eu botei entre parênteses novos, né? Sentimentos estão vivendo as crianças. Estou fazendo uma lista do que vou fazer depois que o coronavírus passar. Aí você fala assim, puxa, mas se as crianças... Essa eu tive a oportunidade de conversar, né? Eu tentei entender o que ela estava fazendo. E ela listava mesmo, ela dizia, eu vou na casa da fulana, eu vou à praia, eu vou também no shopping, eu vou para minha escola de novo, etc. E no final ela foi dizendo assim, eu tô com muita saudade dos meus amigos, né? Saudade, né? Uma certa ansiedade, inclusive, né? Ela tá fazendo uma lista do que ela vai fazer, né? Aí a outra diz assim, como essas pessoas, e aí numa situação em que passavam de carro por um grupo de pessoas em situação de rua, né? Como essas pessoas lavam as mãos? E aí a conversa era com a história do coronavírus, que precisava lavar muito a mão e etc, etc, etc. Tenho medo de morrer ou dos meus familiares morrerem, né? Tenho saudade das minhas amigas. Mãe, você nunca mais vai para o trabalho? E aí, né, gente, tem muita coisa que a gente pode produzir com as crianças nesse período, né? E nesta parceria família-escola, né? Porque tem muita experiência de aprendizagem envolvida aqui, né? Eu trago uma ideia aqui de que a informação não é a mesma coisa que a aprendizagem, né? Ter informação sobre o coronavírus não quer dizer que a gente transformou a vivência de uma pandemia em saber, em uma experiência de aprendizagem. Tá? O que não quer dizer que não temos o compromisso ético de prover às crianças de boas informações, de divulgação científica, né? Então, eu fico pensando, de novo, a minha pergunta, para tentar responder um pouco a minha pergunta. Que experiências podemos favorecer as crianças nesses tempos de incertezas e medos? Que tal a gente trabalhar com a ideia de um encontro maior com as artes, com a ciência e com o brincar? Para que a gente possa elaborar boas experiências de aprendizagens, boas aprendizagens a respeito do que a gente está vivendo. Conhecer melhor a situação que a gente está vivendo. Conhecer melhor a nós mesmos, aos nossos sentimentos. Isso significa conhecer a própria produção humana, a cultura humana. Eu trago aqui algumas imagens, primeiro o desenho dos meninos, que é uma bela produção, né, gráfica, né, a respeito ali do desenvolvimento, do pensamento das crianças e da sua própria narrativa, né. Eu trago aqui uma imagem que circulou também pela internet, muito interessante, e que a gente pode fazer muito isso, tanto nas atividades remotas da escola com a família, mas com as famílias, as próprias, vocês também podem fazer com os meninos, que é de apreciar as manifestações de arte, né? E tentar perceber como é que aquilo causa na gente alguns impactos, como é que o nosso corpo reage, como é que a gente se expressa por meio disso. Aqui é uma figura que talvez traga um pouco mais o contato com a literatura e que é maravilhoso no que se refere ao enriquecimento das experiências de aprendizagens das crianças, em todos os sentidos, porque a literatura nos traz a própria narrativa humana, o trabalho com as emoções, com os sentimentos. Ela nos porta imagem, ela nos porta texto, ela nos coloca numa determinada condição de um leitor, né? De uma atividade de leitura, né? Que nos possibilita o desenvolvimento de uma série de conhecimentos a respeito de si e do mundo. Os meninos explorando aqui os portadores e as divulgações científicas, né? E aqui, de novo, a arte e a criança tentando se apropriar um pouco disso por meio de outra linguagem, né? Uma escultura em que ela tenta trazer para o desenho dela, né?
esse sentimento que aquela escultura nos coloca. Então, por fim, a pergunta que não quer calar, né? Como ficam aquelas aprendizagens que estavam previstas para acontecer neste ano? E aí o que eu posso dizer para vocês é assim, acontecerão em algum momento, com outros tempos, de diferentes formas, provavelmente enriquecidos com uma experiência de vida que as crianças estão tendo, né? E que farão parte destas outras aprendizagens, né? E que serão retomadas cuidadosamente pelas escolas na medida em que se puder encontrar de novo, né? E retomar alguns caminhos que precisaram, em algum momento, né, ser suspensos, presencialmente falando. Mas isso não quer dizer que as crianças não usem esses conhecimentos que elas já vinham construindo, né? Então, as crianças continuam pensando a respeito, por exemplo, da linguagem, nas suas diferentes formas, continuam pensando a respeito das investigações que elas faziam, no caso ali da escola de vocês, todas essas investigações em torno da natureza que são possíveis de serem feitas ali no espaço colocado, né? Então, eu diria que a gente tem que enriquecer e possibilitar experiências a partir do que estamos vivendo, né? Sem também se colocar para a gente, adulto, e no caso vocês, pais, e agora eu falo, né, estou falando diretamente, sem se colocar para vocês a obrigação de substituir a escola. Vocês não substituirão a escola. É simples assim, cria uma certa ansiedade, mas é isso, né? Então, enriquece na medida que vocês puderem, porque vocês também estão tensos, vocês também estão trabalhando, provavelmente, ou em home office, ou estão saindo por necessidade de trabalho, né? Mas eu peço o que eu peço nesse sentido é cuidar também para que as crianças não estabeleçam com o aprender uma relação de irritação e ansiedade, que eu tenho visto em algumas situações isso acontecer por conta, muitas vezes, de uma ansiedade que se coloca por conta de algumas aprendizagens que não estão podendo se processar nesse período, né? Ampliar e fortalecer as práticas cotidianas de letramento. Isso são coisas que, muito provavelmente, a escola de vocês, o Rainha da Paz, já deve ter contado várias vezes, né? É fundamental ajudar as crianças a participarem, de escrever bilhetes, fazer lista de compra, escolher o sabor da pizza, enfim, um monte de coisa que a gente pode fazer dentro de casa e que continua colocando a criança em contato com determinadas situações, né? Ampliar as rodas de conversa com a escola, né? E, nesse momento, de forma a contribuir com o planejamento do próximo semestre. E só para finalizar, fortalecer o vínculo de confiança escola-família. Afinal, é preciso, sim, uma aldeia inteira para educar uma criança. Especialmente em tempos de uma pandemia e de uma crise tão grande quanto a que a gente vive hoje. Gente, me desculpem se passei aqui do tempo que eu queria, mas estou à disposição para a gente conversar a respeito desses muitos aspectos, né? Marisa, obrigada. Queria muito agradecer essa conversa que você está tendo com a gente hoje. Eu queria muito que você ajudasse a gente a pensar assim, se você entende que as crianças, nesse momento da pandemia, elas conseguem entender que a escola é presença, mesmo que virtualmente, que essas experiências, que mesmo acontecendo dentro de casa, ao lado da família, se nesse momento as crianças também, elas conseguem fazer essa transposição, né? Então, isso é escola, mesmo que virtualmente, né? Se eles reconhecem esse espaço sagrado aí da escola como escola virtual, os pequenos. Bom, para isso eu precisaria ouvir as crianças. Claro, e aí eu acho que é uma conversa ótima de fazer, né?
como é que as crianças estão percebendo essas diferentes movimentações, do que a escola tem feito e de como também a dinâmica da família mudou, porque mudou mesmo, né, com tudo isso. Eu diria que em tese, por que eu estou dizendo que em tese? Porque empiricamente eu precisaria conversar com as crianças para poder falar. Mas o que a gente observa é que as crianças, elas têm muito clareza dos diferentes contextos de desenvolvimento nos quais ela participa, né? Aliás, elas são muito espertas, né? Porque, por exemplo, quem às vezes vai, mas na casa da minha avó eu posso fazer isso aqui. Mas aqui você não pode. Tá dado, ela sacou que tem um modus operandi diferente na casa da avó e na casa dos pais, do pai, da mãe, enfim, da família, ela não pode fazer aquilo que ela faz no outra parte da família dela, né, que é na casa da avó. Então, e é muito comum, por exemplo, os pais falarem, nossa, aqui ele é super obediente, super disciplinado. Em casa... Então, assim, as crianças, desde muito cedo, elas percebem os contextos de vida que elas vivem, né? Lógico que continuamente elas estão aprendendo mais e mais a respeito daqueles contextos, né? Então, eu acho que é uma conversa ótima de fazer com as crianças nesse momento, né? Como é que elas estão percebendo a escola delas nesse momento? E o que elas estão preferindo fazer, né? Quais foram as atividades nesse contexto remoto que elas acharam mais interessantes, mais ricas? O que elas aprenderam, inclusive, né? Se a gente entende que as experiências de aprendizagem são de diferentes ordens, diferentes naturezas e abrangem diferentes conhecimentos, né? Então, acho que é uma hora boa da gente conversar com as crianças, sabe? Assim, vai conversar sem, porque às vezes adulto, quando vai conversar com criança, fica querendo dar lição de moral, né? Então, assim, mas conversar mesmo para saber o que a criança está pensando, o que ela está sentindo, o que ela está percebendo daquilo tudo, o que a incomodou, né? Porque as crianças estão irritadas também, os adultos também, nós também, né? Sim. Eu tenho dito muito que as crianças vão ajudar a participar muito nessa organização do retorno. Elas vão dar boas orientações e fazer boas leituras de como a escola vai precisar se organizar aí, que é voltar para esse novo normal, né? As pessoas têm falado bastante. Com certeza. Eu acho que eu sinto muito que na conversa com as famílias, eu sinto que uma questão importante é como as famílias precisam organizar, ajudar as crianças a se engajarem aí nessas rotinas da escola e da casa nesse tempo aqui, né, de isolamento, de estar todo mundo junto com suas ações, suas funções. Como é que você acha que as famílias podem ajudar nisso, né? Você tem alguma ideia, assim, de organizar esse... Agora, eu digo como no ditado, né? Tu me apertou sem me abraçar, porque assim... Não, que a gente sente muito que é uma questão, né? Como é que a gente gerenciar difícil, né? Tudo isso é muito difícil. É muito difícil. É uma gestão, né, de um cotidiano que é efetivamente muito difícil. Não é simples, né? E a gente está tendo que se mobilizar no sentido de conseguir fazer, né? O que eu diria é assim, haverá muitas tentativas, né? Haverá muitas tentativas e algumas rotinas serão apropriadas pelas crianças, por quem está dentro de casa, né? Haverá bons acertos, isso vai trazendo uma tranquilidade, né?
mas haverá momentos em que não vai dar. E isso não pode trazer um estresse maior do que já aquele que a gente está vivendo, né? Porque senão vai ficar muito insuportável para todos. Já é uma situação difícil, né? Então, eu tenho escutado de algumas famílias com quem eu troco, ou mesmo do relato de alguns professores professores e especialmente coordenadores pedagógicos que têm entrado em contato com as famílias, né? Em muitos momentos as escolas têm precisado fazer não, mas o jeito que se conseguiu foi, por exemplo, fazer contatos mais individuais para ajudar a pensar antes de colocar no coletivo, enfim, né? Tem aí uma série de questões. As crianças, quando são um pouquinho maiores, né? Elas já se organizam por elas, tendo ali uma determinada condição, elas conseguem, e acho ótimo, viu? Às vezes acho que até queria ouvir um pouco os pais, né, daqui do Rainha para ver como é que eles estão um pouco lidando com essas situações, né? Alguns pais se obrigam a ficar do lado das crianças ali, fazendo participando das atividades, às vezes não precisa. Deixa, viabiliza e vai fazer suas coisas, sei lá, enfim. Então, acho que não tem um jeito, né, Vanessa? Nunca tem. É sempre um acerto que vai se dando na dinâmica daquela família, na interação com aquela escola e mediado pela criança também, né? Pelo que a criança também vai apontando. Tem criança que não quer participar da atividade coletiva remota, não quer. Você vai fazer o quê? Né? Tem que tentar pensar de uma outra maneira, tentar entender o que está passando na cabeça da criança para que ela possa, né, participar. E, às vezes, né, também tentar perceber o que é o grau as perguntas que estão circulando ali nas famílias e mesmo entre os professores, para a gente poder ir acertando o passo. Acho que vamos chamar aqui de segundo semestre, que a gente ainda não começa presencial, né? A gente ainda começa de um jeito remoto, sem uma previsão de abrir. A gente já tem ali algumas experiências que vão poder ajudar a gente a pensar jeitos, né? Porque quando foi março, né? Março, a gente tomou um susto muito grande, né? Todo mundo se assustou muito com essa situação. Então, vamos ver se agora a gente consegue um pouco, né, planejar de um jeito, né, com um pouco mais de antecedência, que a gente não teve, né? Mas e os pais daqui, que estão aqui? Pessoal? Não? Olha, Marisa, a gente não teve colocações de família nesse sentido, mas também a gente precisa encerrar porque a gente chegou no limite do tempo do encontro. Ah, meu Deus, que pena. Queria ter ouvido pais Pois falando. é. Mas eu queria, na verdade, Marisa, te agradecer muito, porque acho que você ajudou a gente a fazer um resgate do que é aprender para criança pequena. Porque a gente não pode perder essa perspectiva. No momento que as coisas mudam tão de lugar e que estão tão diferentes, se a gente perde a perspectiva do que é aprender para uma criança de educação infantil, a gente perde a perspectiva do que é escola para criança pequena. E a gente, mesmo numa situação remota, não pode perder essa perspectiva, né? Que é a partir da experiência, que é a partir da troca efetiva e não a partir de questões passivas, porque isso a gente sabe que não vai gerar aprendizado, né? Então, acho que você nos ajudar a trazer esse resgate do que é aprender para uma criança pequena, nos ajuda a pensar que escola é essa, mesmo sendo remota. Então, foi muito bacana. Queria muito te agradecer. O convite está reforçado. Quando a gente estiver de volta ao Espaço do Rainha, a gente quer muito que você vá lá conhecer a escola pessoalmente, as Com crianças, certeza. os educadores. Vai ser um prazer para a gente. Com certeza. Eu que agradeço o convite
Acho que eu me estendi muito, né, na minha fala, então eu acabei não abrindo muito espaço para ouvir aí um pouco as famílias, mas eu espero que tenha, pelo menos, trazido aí algumas reflexões que possam ajudar neste período, que é um período que a gente está tentando acertar um caminho, né? Ou vários caminhos possíveis, né? Dentro das nossas impossibilidades atuais. Tá? Sim. Mas eu Tá. agradeço muito o convite. E depois a reunião vai ficar gravada e os pais que não puderam assistir ao vivo, eles vão poder assistir pelo link que a gente vai disponibilizar no aplicativo do colégio. Tá ótimo, muito Tá bom. bom? Então, tá. Gente, Boa muito noite a obrigada. todos. Um prazer ter vocês aqui essa noite. Até a próxima. A gente continua conversando. Boa noite. Tchau.